O ensurdecedor barulho de uma guitarra me recebeu quando eu cambaleei pela entrada, meus uniformes encharcados de suor após um exaustivo turno duplo. O cansaço pesava em meus ombros, mas a música pulsante enviou um arrepio de temor pelas minhas veias. Eu abri a porta da frente para uma cena de caos absoluto. Que diabos está acontecendo? Gritei sobre a música ensurdecedora, observando a multidão de adolescentes transbordando da sala de estar, copos vermelhos transbordando de líquidos suspeitos. Lucas, meu enteado de 16 anos, se exibiu com um sorriso convencido estampado no rosto. Bem-vinda ao lar, Ava, ele zombou, os olhos turvos de desafio. Estamos apenas tendo uma pequena festa. Uma festa? Rosnei, cerrando os punhos. Você sabe das regras, Lucas. Nenhuma reunião sem permissão, especialmente quando seu pai e eu estamos no trabalho. Seus lábios se curvaram em um esgar. Ah, me perdoe por não seguir as ordens da empregadinha que meu pai casou pelo dinheiro dela, a provocação doeu como um tapa no rosto. Inspirei fundo, lutando contra o impulso de retaliar. Todos fora agora, gritei, apontando para a porta. Lucas bufou, impassível diante da minha autoridade. Ou o quê? Vai chamar a polícia? Ele virou-se para os amigos, elevando a voz. Ei, pessoal, vamos mostrar para a Ava como tratamos caçadoras de ouro nesta casa. A multidão irrompeu em vaias e risadas, suas zombarias perfurando meus ouvidos. Apertei os dentes, recusando-me a ser intimidada por um bando de adolescentes embriagados. Chega, rosnei, empurrando Lucas para pegar meu celular. Vou ligar para seu pai e ver o que ele tem a dizer sobre isso. Lucas arrancou o telefone da minha mão, seu rosto contorcido de raiva. Você não vai estragar isso para mim, sua patética. Suas palavras foram interrompidas pelo som de vidro quebrando quando o telefone escapou de sua mão, espatifando-se no chão de madeira. Um silêncio caiu sobre a sala, a tensão espessa o suficiente para cortar com uma faca. Lucas encontrou meu olhar, seus olhos queimando de desprezo. Ops, murmurou, um sorriso distorcido se espalhando pelo rosto. Naquele momento, o peso da minha fadiga derreteu, substituído por uma fúria fervente. Eu dei um passo à frente, nossos rostos a poucos centímetros de distância, e falei em um tom baixo e medido. Limpe isso agora, ou farei você se arrepender de ter colocado os pés nesta casa novamente. Lucas sustentou meu olhar por alguns segundos antes de se virar, acenando com a mão displicentemente. Acabou, perdedores. Saiam, à medida que a multidão se dispersava, resmungando e se arrastando em direção às saídas. Eu desabei no sofá, enterrando o rosto nas mãos. A dura realidade da minha família fraturada se abateu sobre mim como um peso sufocante. Isso deveria ser um novo começo, uma chance para Pedrão e eu construirmos uma vida juntos. Mas a cada dia que passava, o ressentimento de Lucas crescia, ameaçando nos separar por dentro. Eu não tinha ideia de como alcançá-lo mais, mas uma coisa era certa: se eu não encontrasse uma maneira de diminuir essa divisão, as consequências seriam devastadoras. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça pulsante, os eventos da noite anterior pesando em minha mente. Desci as escadas e encontrei os restos fragmentados do meu celular espalhados pelo chão da sala de estar, um amargo lembrete da crescente desobediência de Lucas. Pedrão já estava na cozinha, elegantemente vestido em seu habitual terno impecável, tomando café enquanto passava pelas páginas de seu tablet. Ele ergueu o olhar quando entrei, franzindo a testa ao ver minha aparência desgrenhada. Noite difícil? Perguntou, sua voz tingida de preocupação. Eu suspirei, afundando na cadeira em frente a ele. Pode-se dizer isso. Lucas fez uma festa enquanto estávamos fora. A expressão de Pedrão escureceu. Pensei que deixamos claro que isso não era aceitável. Eu também pensei, murmurei, minha voz tensa. Mas quando cheguei em casa, a casa estava lotada de amigos dele, bebendo e fazendo bagunça. Quando tentei acabar com isso... Lucas, interrompeu Pedrão, seu tom sério. Engoli em seco, o eco das palavras cruéis de Lucas ainda ecoando. Ele me chamou de caçadora de ouro, disse que me casei com você só pelo seu dinheiro. O maxilar de Pedrão se apertou, seus nós dos dedos branqueando enquanto segurava a beirada da mesa. Isso é completamente inaceitável. Vou conversar com ele. Isso não é tudo, continuei, minha voz tremendo. Ele quebrou meu celular quando tentei ligar para você, Pedrão. Eu não sei mais o que fazer.
Lucas está fora de controle e a maneira como ele me trata. Pedrão estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a minha com a dele. Ei, olhe para mim. Vamos superar isso, está bem? Lucas está apenas passando por uma fase. Ele vai mudar de ideia. Balancei a cabeça, não convencida. Você não viu a maneira como ele me olhou, Pedrão. Era puro ódio, e as coisas que ele disse. Pedrão apertou minha mão com um gesto tranquilizador. Vou falar com ele. Talvez seja a hora de considerarmos medidas disciplinares, como aconselhamento. Seu telefone vibrou e ele olhou para a tela, sua expressão se escurecendo ainda mais. Maldição, é do escritório. Preciso atender isso. Ele se levantou da mesa, plantando um beijo na minha testa. Vamos resolver isso, eu prometo. Enquanto Pedrão se afastava para o próximo cômodo, sua voz se perdendo em murmúrios abafados, eu não conseguia me livrar da sensação de que nossa família estava à beira do colapso. O ódio de Lucas por mim era mais profundo do que uma simples rebeldia adolescente. Era uma ferida infeccionada envenenando nossa casa a cada dia que passava. E por mais que eu amasse Pedrão, sua constante ausência e crença inabalável de que Lucas mudaria apenas permitiam um comportamento destrutivo de nosso filho. Se não tomássemos medidas drásticas em breve, temia que as consequências fossem irreparáveis. Mais tarde naquele dia, enquanto limpava os vestígios da festa, fiz uma descoberta arrepiante. Um pedaço de papel amassado escondido atrás do sofá, coberto por desenhos grosseiros e insultos dirigidos a mim. Minhas mãos tremiam enquanto eu alisava o papel, meus olhos percorrendo as palavras odiosas escritas na inconfundível caligrafia de Lucas. Foi então que percebi a verdade. Lucas não estava apenas passando por uma fase, ele estava travando uma guerra contra mim, e eu estava perdendo terreno a cada dia que passava. Naquela noite, decidi confrontar Lucas sobre a carta perturbadora que encontrei. Ao me aproximar da porta do quarto dele, pude ouvir os sons abafados de um videogame vazando pelas paredes. Bati firme, preparando-me para outra confrontação. Vá embora, a voz de Lucas rosnou de dentro. Respirei fundo, tentando fazer minhas mãos pararem de tremer. Lucas, sou eu, Ava. Precisamos conversar. Um momento de silêncio, então o som de seus passos pesados se aproximando da porta. Ela voou aberta, revelando seu rosto carrancudo. O que você quer? Ele perguntou, seus olhos se arregalando brevemente. Antes de se estreitarem em fendas. Onde você conseguiu isso? Perguntou ele, com sua voz firmemente equilibrada. Encontrei atrás do sofá, respondi calmamente. As coisas escritas aqui são vis, Lucas. Completamente inaceitável. Ele arrancou o papel das minhas mãos, seus lábios torcendo-se em um esgar. Magoei os sentimentos da caçadora de ouro. Boa, minha raiva aumentou, mas lutei para manter minha voz firme. Essa hostilidade precisa acabar, Lucas. Eu sou sua madrasta e mereço ser tratada com respeito. Lucas soltou uma risada desumana. Respeito? Você quer respeito depois de se infiltrar na vida e na conta bancária do meu pai? Não foi isso que aconteceu, retruquei, meus punhos se cerrando. Seu pai e eu nos amamos, de verdade. Claro que sim, debochou Lucas. Assim como minha mãe amava todos aqueles caras que ela arrastava para nossas vidas depois do divórcio. Suas palavras me atingiram como um golpe físico, desenterrando memórias que eu tentava desesperadamente enterrar. Recuei momentaneamente, atordoada. Os olhos de Lucas brilhavam com malícia, percebendo uma abertura. Isso mesmo, eu sei tudo sobre o seu passado sórdido, Ava. Os apartamentos baratos, a sequência de namorados inúteis. Era esse o tipo de vida que você esperava comprar ao se casar com meu pai? Tentei falar, mas nenhuma palavra saiu. Lágrimas arderam nos meus olhos enquanto o peso das suas acusações se abatia sobre mim. Gato comeu sua língua, zombou Lucas. Aqui está o acordo. Você fica de boca fechada sobre esta carta, e eu fico de boca fechada sobre o seu passado sórdido. Caso contrário. Ele deixou a ameaça pairar no ar. Meu estômago revirou-se com uma combinação doentia de raiva e temor. Lucas me tinha encurralada, e ambos sabíamos disso. Se Pedrão descobrisse sobre meu passado problemático, meu casamento, minha vida inteira, poderiam desmoronar. Você está blefando, consegui dizer, odiando o quão pequena minha voz soava. O sorriso de Lucas se alargou, selvagem e cruel.
Teste-me. Com isso, ele bateu a porta em minha cara, deixando-me tremendo e completamente derrotada no corredor enquanto as lágrimas finalmente transbordavam. Percebi a amarga verdade. Meu enteado não era apenas um garoto problemático agindo mal, ele era uma bomba relógio, e eu acabará de entregar o detonador. Nos dias seguintes à ameaça gelada de Lucas, uma pesada nuvem de temor pairava sobre mim. Cada interação com Pedrão era contaminada pelo medo de que Lucas soltasse meu passado obscuro como uma bomba relógio, destruindo a vida que eu trabalhara tanto para construir. Eu me via andando em ovos, duvidando de cada palavra e ação ao redor do meu enteado. A casa, que antes era um lar, tornou-se um campo minado, cada olhar e movimento de Lucas carregando o peso de um ultimato não dito. Uma noite, durante um raro jantar em família, a tensão era palpável. Lucas cutucava sua comida, sua mandíbula cerrada em um permanente franzir de sobrancelhas. Pedrão limpou a garganta, quebrando o silêncio opressivo. Eu queria conversar com vocês dois sobre algo, começou, sua testa franzida. Houve alguns problemas no escritório, continuou, esfregando as têmporas cansadamente. Alegações de má conduta, negócios obscuros, esse tipo de coisa. Meu coração afundou. O prestigioso escritório de advocacia de Pedrão era seu orgulho e alegria. Se estivesse envolvido em um escândalo, as consequências poderiam ser devastadoras. Que absurdo, murmurou Lucas, seu tom gotejando de sarcasmo. Eu odiaria ser associado a algo obscuro. O comentário mordaz não passou despercebido por mim, e eu lhe lancei um olhar de advertência. Pedrão, no entanto, parecia alheio à corrente de hostilidade. Bem, essas são apenas alegações por enquanto, disse ele, massageando as têmporas cansadamente. Mas eles são complicados e isso me colocou em uma posição difícil. Como assim? Perguntei, minha boca de repente seca. Pedrão soltou um suspiro pesado. O escritório tem recebido dicas anônimas e documentos que supostamente ligam alguns de nossos clientes a atividades ilegais, lavagem de dinheiro, fraude. Você escolhe? Lucas se animou, um lampejo de interesse brilhando em seus olhos. Dicas anônimas? De quem? Pedrão disse sombriamente. É o que estamos tentando descobrir. Quem quer que esteja por trás disso está determinado a derrubar o escritório e está usando métodos pouco ortodoxos. Um sentimento de afundamento se instalou no fundo do meu estômago quando a realização chegou. As dicas anônimas, as atividades ilegais, tudo isso tinha resquícios do incidente de cyberbullying em que Lucas estava envolvido. Será que ele poderia estar ligado a este escândalo também? Como se percebesse minha suspeita, Lucas me lançou um olhar significativo, sua expressão uma advertência silenciosa. O que você vai fazer? Perguntei a Pedrão, minha voz tensa. Ele balançou a cabeça, os ombros afundando. Por enquanto, controle de danos. Mas se essas acusações ganharem força... Ele não terminou a frase, as consequências não ditas pairando pesadamente no ar. Após o jantar, enquanto Pedrão se retirava para seu escritório para fazer ligações, encurralei Lucas no corredor. Você está por trás dessas dicas anônimas? Sussurrei, mantendo minha voz baixa. Os lábios de Lucas se curvaram em um sorriso presunçoso. Talvez sim, talvez não. Mas se eu fosse você, estaria mais preocupada em manter meus próprios esqueletos enterrados. Com um último olhar de desprezo, ele passou por mim e desapareceu em seu quarto, me deixando atordoada com sua ameaça velada. Conforme a gravidade da situação se instalava sobre mim, percebi que estava em uma encruzilhada. Eu poderia permanecer em silêncio, permitindo que a campanha crescente de vingança de Lucas consumisse minha família, ou poderia tomar uma posição, arriscando a exposição do meu passado para proteger Pedrão e acabar com o reinado de terror do meu enteado. A escolha deveria ser simples, mas enquanto lutava com as potenciais consequências, não conseguia evitar a sensação de que, independentemente do caminho que escolhesse, tudo estava prestes a mudar. Nos dias seguintes à revelação de Pedrão sobre o escândalo do escritório, uma trégua tensa se instalou em nossa casa. Lucas permanecia sombrio e retraído, suas interações comigo limitadas a olhares furtivos e silêncios carregados. Enquanto isso, Pedrão estava cada vez mais consumido pela crise em seu trabalho, passando longas horas curvado sobre seu laptop ou trancado em telefonemas tensos. A tensão começou a aparecer em todos nós. Pedrão ficava cada vez mais abatido e irritável, enquanto Lucas parecia se deleitar no caos, sua atitude presunçosa sendo um lembrete constante da ameaça que ele representava para mim.
Tudo isso culminou em uma noite, quando ouvi uma voz elevada vindo do escritório de Pedrão. Preocupada, me aproximei, tentando ouvir as palavras. Fonte anônima tem evidências nos ligando a Paulo Trading. A voz abafada de Pedrão filtrou-se pela porta. Alegações de lavagem de dinheiro, fraude, o pacote completo. Meu sangue gelou. Palmetto Trading era um dos clientes mais proeminentes do escritório, um conglomerado imobiliário com conexões com alguns dos jogadores mais poderosos da cidade. Se eles estivessem implicados em atividades ilegais, as consequências poderiam ser catastróficas. Precisamos antecipar isso, continuou Pedrão, seu tom urgente. Encontrar a fonte, enterrar isso antes que destrua tudo que construímos. Houve uma pausa, então uma respiração aguda. Espere, você não pode estar falando sério em envolvê-los. Isso é brincar com fogo, Pedrão. Minha curiosidade atingiu o ápice. Me aproximei mais da porta, pressionando meu ouvido contra a madeira. Não tenho escolha, disse Pedrão sombriamente. Eles têm os recursos, as conexões para fazer isso desaparecer discretamente. Um calafrio percorreu minha espinha com a conversa críptica. Soou como se Pedrão estivesse considerando recrutar alguns aliados perigosos para abafar o crescente escândalo, aliados com poder e influência suficientes para fazer os problemas desaparecerem por meios nefastos. Enquanto eu permanecia ali, enraizada no lugar, a gravidade da situação se cristalizou em minha mente. As ameaças veladas de Lucas, as dicas anônimas devastando o escritório de Pedrão, tudo fazia parte de uma campanha calculada de vingança contra nossa família. E agora, em uma tentativa desesperada de salvar seu legado, Pedrão estava prestes a tomar uma decisão potencialmente catastrófica que poderia nos colocar a todos em perigo. Naquele momento, eu sabia que precisava agir, não importava o custo, não importava o risco de expor meu próprio passado. Não podia permitir que a vendetta de Lucas consumisse a todos nós. Era hora de fazer uma escolha, proteger minha família ou proteger a mim mesma. Com uma respiração firme, virei nos calcanhares e marchei em direção ao quarto de Lucas, os punhos cerrados com determinação. Chega, já deu. Bati na porta com força, o som reverberando pelo corredor. Lucas, abre. Precisamos conversar. Houve um ruído de movimento lá dentro e então a porta se abriu, revelando o rosto sarcástico do meu enteado. O que você quer? Ele perguntou. Avancei, invadindo seu espaço, minha voz baixa e medida. Eu sei que você está por trás dessas dicas anônimas. Eu sei que você está tentando derrubar o escritório do seu pai. Os olhos de Lucas se arregalaram brevemente antes de se estreitarem em fendas. Você não sabe de nada. Não finja comigo, eu sibilei. Seu pequeno esquema de vingança foi longe demais. Seu pai está considerando fazer acordos com pessoas perigosas para resolver isso. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Lucas, mas ele logo recuperou a compostura. E daí? Talvez ele devesse ter pensado nisso antes de se casar com uma ralé como você. Uma raiva fulgurante tomou conta de mim e lutei contra o impulso de dar um tapa naquele sorriso presunçoso do rosto dele. Chega, isso acaba agora, Lucas. Vou contar tudo para seu pai sobre o cyberbullying, as ameaças, tudo. A mandíbula de Lucas se apertou, seus olhos faiscando de fúria. Você ousaria me enfrentar? Eu contra-ataquei, ecoando suas próprias palavras de volta para ele. Estou cansada de ser intimidada por você. Se você quiser se redimir e acabar com isso, essa é a sua chance. Caso contrário, vou te derrubar comigo. Ficamos ali, trancados em um impasse tenso, o ar crepitando com raiva mal contida. Finalmente, Lucas quebrou o silêncio com um riso baixo e ameaçador. Você pensa que venceu. Mal começou, Ava. Quando eu terminar, você vai desejar nunca ter colocado os pés nesta família. Com isso, ele bateu a porta em meu rosto, o impacto fazendo as paredes tremerem. Meu coração batia forte nos ouvidos enquanto eu absorvia o peso de sua ameaça, a promessa de um acerto de contas ainda por vir. Ao me virar e caminhar em direção ao estudo de Pedrão, meus passos pesados de apreensão, eu sabia que havia ultrapassado um ponto sem volta. A frágil fachada de nossa família havia se desfeito e o único caminho adiante era através do fogo. Com uma mão trêmula, bati na porta do estudo, meu coração batendo forte nos ouvidos. Este era o momento da verdade que poderia tanto arruinar quanto redimir minha família. Entre, a voz abafada de Pedrão chamou.
Preparei-me e empurrei a porta, sendo recebida pela visão do meu marido curvado sobre sua mesa, seu rosto marcado por linhas de preocupação. Ele olhou para cima, surpreso. Ava, o que está acontecendo? Respirei fundo, forçando minha voz a permanecer firme. Precisamos conversar. É sobre o Lucas, disse Pedrão, franzindo o senho e endireitando-se na cadeira. O que você quer dizer sobre ele? Eu sei que ele é o responsável por essas dicas anônimas. As palavras saíram em um jorro apressado dos meus lábios, fazendo com que Pedrão arregalasse os olhos. Ele abriu a boca para falar, mas eu continuei, a represa finalmente rompendo. Ele tem travado algum tipo de vendetta contra nós, contra mim, há meses. O incidente de cyberbullying, as ameaças, a hostilidade constante, tudo isso faz parte do plano dele para nos separar. E agora, com esse escândalo no seu escritório, ele levou as coisas a um novo patamar. Pedrão recuou na cadeira, passando a mão pelo rosto. Vamos com calma, Ava. Do que você está falando? Lucas não faria algo assim, ele disse, mas eu contra-ataquei, minha voz subindo. Olhe como ele me trata, Pedrão. Os nomes que ele me chama, as coisas que ele diz sobre o meu passado. Ele vem segurando isso sobre a minha cabeça há meses, ameaçando me expor se eu atrapalhar o seu caminho. A expressão de Pedrão endureceu e ele se levantou da cadeira, as mãos cerradas ao lado do corpo. Você está me dizendo que meu filho está te chantageando e você não pensou em mencionar isso antes? Ele perguntou. Eu estava tentando proteger nossa família, implorei, os olhos ardendo com lágrimas não derramadas. Eu não queria acreditar que Lucas era capaz de algo assim, mas as evidências estão bem na nossa frente. Ele está fora de controle, Pedrão, e agora está colocando toda a sua carreira em risco com essas dicas anônimas. Pedrão balançou a cabeça, a mandíbula cerrada. Isso é? Eu não posso acreditar nisso. Meu próprio filho tentando destruir tudo que eu construímos. Nós temos que fazer algo, eu implorei, me aproximando dele. Não podemos deixá-lo sair impune com isso, foi longe demais, Pedrão. Pedrão soltou um suspiro pesado, os ombros curvados com o peso da minha revelação. Você está certa, por mais que me doa, não podemos mais ignorar isso. Ele se moveu em direção à sua mesa e pegou o telefone, discando um número com os dedos trêmulos. Estou ligando para as autoridades. Se Lucas estiver realmente por trás disso, se ele estiver te chantageando e ameaçando, ele precisa enfrentar as consequências. Enquanto Pedrão relatava a situação para a pessoa do outro lado da linha, eu senti uma mistura de alívio e apreensão me lavar. A verdade finalmente estava exposta, mas o caminho à frente estava repleto de incertezas e potencial desgosto. Quando Pedrão finalmente desligou, sua expressão era sombria. Eles estão enviando alguém para colher nossos depoimentos. Vamos descobrir o que está acontecendo, Ava, não importa o que aconteça. Eu assenti, me preparando para a tempestade que estava por vir. Sinto muito por ter chegado a isso, Pedrão. Nunca quis despedaçar essa família, murmurei. Pedrão deu um passo à frente e me abraçou apertado, seus braços me envolvendo com uma sensação de segurança que não sentia há meses. Você fez a coisa certa, ele murmurou em meu cabelo. Seja o que aconteça a seguir, enfrentaremos juntos. Enquanto nos segurávamos no olho da tempestade iminente, não pude deixar de me perguntar quais repercussões nos esperavam do outro lado. A ira de Lucas havia sido desencadeada e não havia mais volta. Pequeno sabia eu que o pior ainda estava por vir. As horas após minha confissão para Pedrão passaram em um borrão de vozes abafadas e expressões sombrias. As autoridades chegaram, sua aparência sombria lançando uma pata de sombra sobre nossa antes feliz casa. Quando chegou a hora de questionar Lucas, Pedrão insistiu em estar presente, sua mandíbula formando uma linha tensa. Eu segui atrás, meu estômago revirando com uma mistura de apreensão e alívio. Lucas respondeu abatida em sua porta com um olhar desafiador, seus olhos alternando entre nós e as imponentes figuras das autoridades. O que está acontecendo? Ele exigiu, sua voz carregada de bravata falsa. Pedrão deu um passo à frente, sua expressão uma máscara de autoridade severa. Precisamos conversar, filho. Houve algumas acusações sérias feitas contra você. O olhar de Lucas se voltou para mim, seus olhos se estreitando em fendas de puro veneno. Entendi. Então, a interesseira finalmente cresceu uma espinha, ele cuspiu.
Chega, Pedrão estalou, sua voz tingida com uma rara raiva. Sabemos sobre as dicas anônimas, a chantagem. Isso para agora. Por um breve momento, a fachada convencida de Lucas vacilou e um lampejo de incerteza cruzou seus traços, mas foi rapidamente substituído por um esgar de desprezo. E daí se eu fiz, ele cuspiu, enrijecendo os ombros desafiadoramente. Aquele escritório é um antro de corrupção, assim como toda essa família. Como se atreve, Pedrão rosnou, seus punhos se fechando com força. Tudo que eu construí, tudo que sacrifiquei, foi tudo por você, pelo nosso futuro. Lucas soltou uma risada sem humor a nosso futuro, seu velho iludido. Toda essa vida é uma farsa construída sobre mentiras e dinheiro sujo. E você? Ele grunhiu, voltando-se para mim, os olhos ardendo. Você é a maior mentira de todas. Eu recuei, suas palavras como ácido corroendo minha resolução. Pedrão interveio, colocando-se entre nós, me protegendo do veneno de Lucas. Já ouvi o suficiente, ele disse, sua voz tremendo com uma fúria mal contida. Esses policiais estão aqui para te levar para interrogatório. Se tiver sorte, talvez algum aconselhamento possa te ajudar a enxergar o erro dos seus caminhos antes que seja tarde demais. Lucas desdenhou, seus lábios se torcendo em um esgar de desprezo. Aconselhamento? Você acha que isso vai consertar isso? Vocês dois são patéticos. Enquanto os policiais se aproximavam para contê-lo, Lucas se lançou em uma súbita explosão de violência, empurrando um deles para trás com uma força surpreendente. Num piscar de olhos, o caos irrompeu com gritos e confusão preenchendo o ar. Eu gritei instintivamente, estendendo a mão para Pedrão, meu coração martelando no peito. Isso não podia estar acontecendo, não para nossa família, não para a vida que tínhamos construído juntos. Mas, conforme Lucas era levado ao chão, seu rosto contorcido em uma máscara de raiva e desafio, a amarga verdade se tornou inevitável. O menino que havíamos criado, a criança que havíamos amado e nutrido, se fora, substituído por um estranho retorcido e vingativo, determinado em nossa destruição. Os braços de Pedrão se apertaram ao meu redor enquanto observávamos Lucas sendo arrastado para longe, suas maldições e ameaças ecoando pelo corredor. Naquele momento, o peso de nossa realidade despedaçada se abateu sobre nós, sufocante e inescapável. Eu sinto muito, eu engasguei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Nunca quis que chegasse a isso. A expressão de Pedrão era de desolação absoluta, um homem despojado de suas ilusões e forçado a enfrentar a luz dura da verdade. Nem eu, ele rouquejou, sua voz carregada de emoção. Mas não podemos mais fugir disso. Lucas precisa de ajuda, ajuda real, antes que seja tarde demais. Enquanto nos segurávamos no rescaldo da queda cataclísmica de nosso filho, não pude deixar de me perguntar se Lucas já havia se aventurado longe demais pelo caminho das trevas para encontrar o caminho de volta. E se ele não tivesse, se a redenção ainda fosse possível, a que preço todos nós teríamos que pagar para alcançá-la? Os dias após a prisão de Lucas foram um borrão de angústia e incerteza. Pedrão e eu vagamos por nossa casa uma vez vibrante como fantasmas, o peso de nossas ilusões despedaçadas pesando sobre nós enquanto o processo legal se desdobrava. O escopo completo das ações de Lucas veio à tona, o cyberbullying. Vazamentos anônimos devastaram a empresa de Ethan e agravaram o seu rancor contra mim. A cada nova revelação, uma ferida se abria, desfazendo os curativos precários de nossa família despedaçada. Ethan mergulhou no trabalho, tentando enterrar sua dor em meio a uma montanha de papéis e reuniões de controle de danos. Era evidente que ele estava lutando para aceitar que o filho a quem tanto amou e por quem sacrificou tanto havia se tornado um estranho, consumido pela amargura e pela raiva. Quanto a mim, encontrei consolo no ritmo familiar dos meus turnos de enfermagem, me perdendo na rotina reconfortante de cuidar dos outros. Isso era um alívio bem-vindo da turbulência que me esperava em casa, onde cada espaço parecia assombrado pelo espectro de nossa família quebrada. Eventualmente, os procedimentos legais chegaram ao fim, e o destino de Lucas foi selado. Ele foi condenado a 1 ano em um centro correcional juvenil, com aconselhamento obrigatório e serviço comunitário após sua liberação. Na noite anterior à sua partida, ele pediu para nos ver uma última vez. Ita hesitou, ainda magoado pela traição, mas eu sabia que precisávamos dessa última chance para enfrentar os demônios que nos separaram. Lucas foi trazido à sala de estar, algemado, a cabeça baixa, substituindo sua arrogância habitual por um vazio profundo.
Obrigado por virem, disse Ethan, com a voz carregada de tensão. Sei que isso não desfaz o dano, mas preciso entender. Lucas, por que você fez isso conosco, com sua própria família? Lucas permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhos fixos no chão. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro, carregado de um cansaço que parecia envelhecê-lo prematuramente. Eu estava com raiva, confessou, as palavras pesadas, de você, da mamãe, do mundo inteiro. Quando ela nos deixou, quando você seguiu em frente, com Ava, parecia uma traição, como se vocês estivessem me abandonando. Ele levantou o olhar, e a angústia em seus olhos era quase palpável. Sei que isso não é desculpa. O que eu fiz é imperdoável. Mas estava tão consumido pela minha própria dor, pela minha própria raiva, que não conseguia ver mais nada. Ethan pressionou os lábios, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Se eu soubesse como você estava se sentindo, o quanto estava sofrendo. Lucas balançou a cabeça, um sorriso amargo nos lábios. Teria feito diferença? Eu estava cego, pai, preso na minha própria ideia distorcida de vingança, sem ouvir a razão. Seu olhar se voltou para mim, e pela primeira vez vi um vislumbre de remorso genuíno. Ava, não sei se algum dia poderei reparar o modo como te tratei, as coisas que disse, as ameaças. Ele parou, engolindo em seco. Eu era um monstro, simples assim, e você não merecia nada disso. Lágrimas surgiram nos meus olhos, mas me forcei a encará-lo, enfrentando a sinceridade de sua confissão com graça. Obrigada pela sua honestidade, Lucas, disse, a voz carregada de emoção. Não será fácil, mas quero acreditar que a redenção é possível para todos nós. Lucas pareceu surpreso com minha resposta, mas logo acenou resolutamente, como se fizesse um voto silencioso de buscar o caminho da reparação. Como se não esperasse uma resposta tão misericordiosa, mas sua surpresa logo deu lugar a um aceno resoluto, um compromisso silencioso de percorrer o longo caminho em busca de reparação. Enquanto os guardas o levavam, o eco de seus passos pelo corredor me fez sentir como se um peso começasse a se levantar dos meus ombros. O caminho à frente era incerto, cheio de cura e confiança difícil de reconquistar, mas, pela primeira vez em muito tempo, consegui vislumbrar um fio de esperança rompendo a escuridão. A mão de Ethan encontrou a minha, nossos dedos se entrelaçando em um calor familiar. Quaisquer que fossem os desafios que nos esperavam, enfrentaríamos juntos, como sempre fizemos, mais fortes do que a soma de nossas partes quebradas. Seria uma jornada longa e árdua, mas naquele momento, eu sabia que o legado de nossa família não seria de amargura e vingança, mas de resiliência e redenção conquistadas com esforço nos momentos mais sombrios. E talvez, apenas talvez, isso seria o suficiente para iluminar nosso caminho adiante.